Seja muito bem-vindo à aula de número 14 sobre o Sermão do Monte. Estamos falando das bem-aventuranças e eu queria, junto com você, que você abrisse sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 5. Vamos ler do verso 3 ao verso 5 e nos concentrar hoje no verso 5. Começamos mais uma bem-aventurança. Falamos de duas bem-aventuranças até o momento e agora vamos dar início à próxima. Leia comigo, então, Mateus capítulo 5, versos de 3 ao 5. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E agora o capítulo 5, verso 5, que é o tema de hoje. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Essa palavra humildes, em outras traduções, como a Nova Tradução Linguagem de hoje, traz pessoas humildes. Já as versões mais formais, como as versões Almeida, por exemplo, elas trazem bem-aventurados mansos. Então você vai me ouvir falando sobre manso e humilde, mas que quer dizer, então, este contexto desta bem-aventurança, que são os mansos no Senhor aqui. Então, primeiramente, o que não significa ser manso? Do que é que o texto não está falando para nós, então, eliminarmos isso e continuarmos na sequência aprendendo? E eu peço a Deus hoje que Ele fale muito ao seu coração, e se você não acompanhou as aulas passadas, você pode assistir essa aula, depois voltar e assistir às aulas anteriores tranquilamente, porque uma vai completando a outra, vai ajudando, e hoje nós estamos dando início, então, a essa terceira bem-aventurança. Vamos lá. O que não significa ser manso? Não é um atributo da natureza humana, isso que Jesus está falando aqui, essa característica. Então, o que ele se refere aqui, Jesus, ele não trata da questão da índole pessoal, não trata da forma educada como uma pessoa ela é, não tem a ver propriamente com este quesito, ok? E não é uma atitude interna ou obra do coração do homem. É óbvio que quando temos a mansidão acontecendo, muitas destas coisas, dessas características vão aparecer. Mas precisamos primeiramente entender que isso é algo que não vem do coração do homem. Em Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23, o apóstolo Paulo, ele descreve sobre os frutos do Espírito. E eu acredito que todos nós conhecemos muito bem esta passagem nesta carta de Paulo lindíssima, em que ele dá uma relação de vários frutos do Espírito. Ele diz, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E aí ele diz, mansidão e domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Vê que ele coloca a mansidão sobre esse homem que é manso, que aprende pelo Espírito a ser manso. Ele também tem ali colado juntinho o domínio próprio, que nós vamos ver que também tem tudo a ver com essa característica das bem-aventuranças. Então vemos que é um fruto do Espírito, a mansidão é um fruto do Espírito, e não é algo que eu e você vamos conseguir produzir por nós mesmos, mas é sim uma obra de Deus através do Espírito Santo na nossa vida, que começa neste relacionamento, que eu já tenho falado sobre isso, essas primeiras 4 bem-aventuranças, é nesse relacionamento vertical com Deus, e depois é evidenciado e vivido sim no sentido horizontal para com o próximo. E ser manso não é, portanto, uma virtude que nós cultivamos por nós mesmos, mas é o fruto da graça pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e ninguém consegue por natureza ser esse manso conforme a Bíblia ou Jesus Cristo se refere aqui nas bem-aventuranças. Em primeiro lugar, os mansos são aqueles que reconheceram o seu estado de pobreza espiritual diante de Deus. Lembra que vem construindo essa ideia, uma depende da outra. Falamos do pobre em espírito. Então esse que reconhece diante de Deus, que são os bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino do céu,
É o primeiro passo. Tendo reconhecido isso, quando nós nos achegamos a Deus nesse reconhecimento de quem nós somos e pedimos a Ele esse trabalhar nas nossas vidas, o Senhor Deus vai trabalhando em nós, vai mudando então a nossa condição por causa do pecado e nós vamos tendo uma transformação que é iniciada. Então reconhecemos a nossa carência, a nossa pobreza, a nossa necessidade da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E em segundo lugar, ele chora por causa dos seus pecados, por não conseguir ser quem Deus planeja para a sua vida, porque essa pessoa chora por causa da sua condição. Ele vê na palavra de Deus, ele segue, ele vê o reino de Deus, ele vê a proposta do reino, mas ele não consegue seguir. Então vê que é uma condição vai puxando a outra. Só que aqui, como na primeira nós nos achegamos a Deus e pedimos a Deus reconhecendo a nossa condição, na segunda nós choramos por causa dessa condição, mas também choramos por causa da condição do pecado no mundo, na vida das pessoas. E essa condição comove o nosso coração e nós lutamos em Deus, com as armas espirituais em Deus, para que Deus transforme a vida das pessoas, então. E aí recebemos o perdão de Deus, o poder do Espírito Santo que vai agindo em nossas vidas, nos transformando, e aí nós começamos a ganhar estas condições espirituais. E agora o manso aqui, portanto, não é algo natural, mas é algo através do Espírito, é um fruto do Espírito, da obra da maravilhosa graça de Deus que está atuando em nossas vidas. Aquele chamado que Jesus ele faz quando ele está subindo aos céus ali, para que os seus discípulos vão até Jerusalém e ali eles aguardem para que sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. Esse chamado ele continua ecoando para nós nos dias de hoje. É o nosso aproximar ao Espírito, à atuação do Espírito, para que possamos ter trabalhados. Então, continuamos a ouvir esse chamado e todos os dias nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ele atue em nossas vidas. Segundo, ser manso não é um temperamento fleumático, por exemplo, como é a característica do temperamento manso, que é meigo, calmo, sem esboçar sentimento, uma pessoa que tem as suas emoções controladas ou não esboça mesmo emoção nenhuma ou reação. Essa é a característica do fleumático. E se você não sabe, existem 4 temperamentos que são trabalhados, que é sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E todos nós temos um desses temperamentos aí mais aflorados em nossa vida. Podemos ter um pouco mais também de um outro temperamento, mas sempre um vai ser o que sobressai na nossa vida. E no caso aqui, o fleumático, então, é esta pessoa na condição natural e, portanto, não estamos falando desta condição. No inglês, e tanto no inglês americano como no inglês aqui britânico, existe uma característica que eles falam que essas pessoas são tipo poker face. No jogo de poker, que é um jogo de carta, eles jogam esse jogo ali e a pessoa que faz esse tipo de expressão, ela não demonstra para a outra a jogada, as cartas, a estratégia que ela tem, então é no intuito de ludibriar o adversário. E eles comentam que a pessoa mansa, ela é meio que poker face, ela não demonstra muito o que está correndo dentro dela. Então, portanto, não é isso que estamos tratando aqui nas bem-aventuranças. Há um exemplo interessante trazido por Elizabeth Elliot, que é uma missionária, inclusive nós vamos trabalhar falando sobre ela nos próximos episódios, que eu acredito que ela é um exemplo muito grande dessa característica do manso aqui em Deus, no Espírito de Deus. E ela conta que uma vez ela conheceu uma mulher tão fleumática que nada parecia fazer muita diferença para ela. E um dia, enquanto a Beth ela estava secando os pratos para essa mulher, ela perguntou aonde é que ela deveria colocar uma das travessas. Estava ocupando muito espaço ali. Ela falou, me fala o lugar aqui nas prateleiras, aqui dentro da cozinha onde você coloca. E aí a mulher respondeu para ela, eu não sei. Onde você achar que seria melhor, você pode colocar ali.
onde você achar que é um bom lugar. E aí a Beth ficou olhando, né, para ela e meio que se perguntando, como é que ela então conseguia achar as coisas se não havia um lugar específico, um lugar onde ela pudesse colocar todas as coisas. E Beth ficou ali se perguntando, né, como é que ela encontra então. Veja que é um problema, porque mostra a ideia do que, na questão aqui de ser calmo, tranquilo, manso, pode muitas vezes sim até complicar as situações, tanto no presente como no futuro, seja próximo ou seja num futuro distante, porque olhando para essa perspectiva, ou esse pequeno exemplo aqui que a Beth ela dá, essa missionária, que a mulher ela não tinha um lugar, ela era tão fleumática que ela não tinha um lugar para colocar, por exemplo, uma louça de cozinha que ela utiliza com frequência. Imagina na condição espiritual também, quando uma pessoa ela vive nessa condição, então ela não consegue se encontrar, assim como nessa questão da vasilha ou da travessa aqui, ela coloca num lugar, mas quando ela vai procurar, ela tem que procurar em tudo para poder achar exatamente aquilo. Não existe um lugar específico para esta vasilha, essa travessa. E na nossa vida também, nós precisamos entender esta característica que Jesus está tratando dos mansos aqui, não é uma característica então humana, e precisamos em Deus ter essa condição de saber trabalhar isso, como isso ele é colocado em nossas vidas, como nós temos essa bem-aventurança na nossa vida, para podermos encontrar sim todas as vezes que nós precisarmos. E isso nós encontramos em Deus. Portanto, não é algo que nós encontramos na natureza humana. Temperamentos humanos têm sim seus pontos fortes, seus pontos fracos, todos eles. Se você fala do sanguíneo, do colérico, do melancólico, do fleumático, todos eles parecem um nome. Eu não sou melancólico, eu não sou colérico. Mas todos estes temperamentos têm seus pontos fortes e seus pontos fracos. Essa característica cristã aqui de ser manso, nesta terceira bem-aventurança, não provém do homem natural caído, mas é proveniente do relacionamento com Deus na vertical, para que possa assim ser externalizado e vivenciado também no nosso mundo horizontal para com o próximo. Terceiro, ser manso não é ser fraco, um coitadinho, um covarde ou ser um medroso aqui, uma pessoa sem sentimento também, que como essa mulher, por exemplo, nada importava para ela. E quando olhamos para a história da igreja, as histórias bíblicas, nós conseguimos perceber que as pessoas mais corajosas e que obtiveram êxito eram pessoas de fato mansas em espírito. E veja que independente do seu temperamento, como ela era temperada, que a palavra vem de tempero. Então, como era o temperamento, seja ela colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, não importa como ela era. Quando nós obtemos essa característica em Deus, nós vamos sim aprendendo a ter um algo a mais. Então, é desse manso em espírito. E, aliás, há um grande exemplo que nós temos na Bíblia sobre ser manso em espírito, que é o nosso próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, e nunca houve ninguém como ele. Jesus, ele é tratado na Bíblia como? Ele é tratado na Bíblia como o Cordeiro de Deus. E quando nós pensamos, por exemplo, nessa figura do Cordeiro, nos vem logo à mente o quê? Mansidão, a meiguice do animal, mas também olhamos naquela questão de um sinal de fraqueza, porque parece que esse animal tão dócil, ele é uma presa fácil para o inimigo. Mas aqui, quando olhamos para essa questão, eu até já preguei sobre a ovelha, sobre o cordeiro, na sequência, por exemplo, do Salmo 23, e olhando para a questão desse cordeiro ou dessa ovelha, nós vemos que o cordeiro, ele depende do seu pastor. E aqui Jesus, ele depende do seu pai. Então é lindo de nós vermos essa condição de mansidão de Jesus, porque ele buscava sempre se encher de Deus, se encher do Pai na sua condição de homem. E não podemos também nos esquecer que ao mesmo passo que Jesus ele é tratado como o Cordeiro de Deus, ele também é tratado e descrito como o leão. Sim, o leão da tribo de Judá. E sabemos que a diferença do leão para o cordeiro ela é muito grande. O leão ele é considerado o rei da selva.
é um animal imponente. E aqui olhamos para Jesus. Jesus, ele é alfa e ômega. Jesus é cordeiro, ele é o leão. Então, olhando para esse ponto de perspectiva, nós vamos criando então essa imagem. E Jesus mesmo, ele diz em Mateus 11, 28 ao 30, ele fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Todo mundo conhece esse versículo. E ele diz: e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descansos para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e, portanto, ser manso aqui e humilde neste mundo não é possível sem Deus, sem Jesus. E nós entendemos que esse é um atributo espiritual, o próprio Jesus está falando aqui. Quando ele diz de jugo, que ele está falando que é aquele peso, que existem dois tipos de jugo que nós podemos dizer, que seria o jugo que era colocado, que o artesão fazia e colocava sobre o animal, sobre 2 animais, por exemplo, que faziam eles dividir o peso ali e andar para carregar a carga que vinha atrás deles. E também havia o jugo que o homem, por exemplo, ele levava e ele colocava nas suas costas, em que ele dividia o peso ali para transportar cargas mais pesadas. E Jesus está dizendo aqui que nós devemos sim tomar o jugo, aquilo que ele tem para nos dar, porque nós conseguiremos então andar. Esse fardo que Jesus coloca é leve, e ele fala isso em relação ao tempo que ele vivia, porque os religiosos colocavam fardo. Primeiramente, nós temos que olhar que o próprio Império Romano colocava um fardo sobre o povo, depois os religiosos colocavam esse fardo, e depois nós temos as pessoas mais ricas, as pessoas com poder, que também exerciam influência sobre as pessoas. Então elas carregavam muitos pesos ali naquela época, fora o peso do seu próprio pecado. E Jesus, ele fala: eu sou a solução. E na Bíblia a Mensagem, ela é parafraseada, e na Bíblia a Mensagem é muito interessante porque ela traduz esses versos aqui, ela faz uma tradução de uma forma que nós possamos entender, e a ideia que ela traz aqui é bem interessante. E eu gostaria de falar a Bíblia Mensagem aqui para vocês, dos versos 28 ao 30, só para ampliar essa nossa ideia do que nós estamos tratando aqui. Eu vou ler então para você na Bíblia Mensagem, Mateus 11, dos versos 28 ao 30, que diz assim: vocês estão cansados e enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Olha exatamente aqui o contexto que está sendo trabalhado, o povo sendo pisoteado ali, levando um peso por causa de tudo aquilo que eles viviam naquele contexto da época. E Jesus diz: venham a mim, andem comigo e vocês vão recuperar a vida, o fôlego de viver uma vida diferente. E aí Jesus diz aqui nessa versão: vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Vamos caminhar juntos, caminhando junto com Jesus. Observem o que eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Eu sou músico e eu sei que o ritmo é algo que nos faz ter liberdade ali e empolgação para seguir na vida, no ritmo da música ali. Então, na vida também é a mesma coisa. Então, ele nos ajuda a seguir nesse ritmo da graça. E não vou impor a vocês nada que é muito pesado ou complicado. Jesus, ele veio para descomplicar as coisas e a falta de acesso que muitos desses religiosos faziam. E aí ele diz: sejam os meus companheiros. Aí olha que lindo aqui: e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Você sabe que a mansidão é aprender a viver a vida com liberdade e leveza. E quais são os exemplos então que a gente tem nessas atitudes de prática de Jesus, o que ele traz para os seus discípulos? Eu trouxe dois exemplos, duas histórias interessantes de Jesus. Uma delas está em Marcos, no capítulo 3, quando Jesus ele cura um homem com a mão mirrada, a mão atrofiada ali num sábado. Olha o que está acontecendo. Enquanto Jesus então vai para
libertar a vida desse homem, um bando de religiosos tinham outras intenções. Ali em Marcos 3 vai sendo descrito isso. E no verso 2 de Marcos 3 diz que alguns deles, esses religiosos aqui de plantão, estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Os fariseus faziam isso direto. E nós vamos ver, inclusive no Sermão do Monte, mais para frente. Por isso, eles ficavam observando Jesus atentamente para ver se ele iria curar aquele homem no sábado. Eles não estavam preocupados ali com pena daquele homem. Eles não estavam com pena da condição. Mas eles estavam com os olhos fitos em Jesus para ver se Jesus ia curar aquele homem, se Jesus ia libertar. Você já imagina alguém ver a condição da pessoa, lamentável que a pessoa está, e aí o outro não ter esse coração, pelo contrário, ele está com foco totalmente. Eu vou ser sincero, irmãos, se não for pelo Espírito de Deus na minha vida, eu já teria perdido muito a mansidão e a paciência com esses homens. Mas veja que Jesus, ele, por causa da mansidão em Deus, por causa de ser um manso em Deus, manso em espírito aqui, ele consegue lidar com a situação. E no verso 4 ele diz: o que é permitido fazer no sábado? Bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Veja a pergunta de Jesus. E mesmo assim esses homens não têm muito o que dizer, por causa da sua condição e por causa da sua vida. Se mantém em silêncio. Digo para vocês, se eu não estiver em Jesus, eu só de olhar e reparar nesse silêncio deles não falarem nada, eu também já ficaria indignado de ver a falta de atitude diante de uma situação, de ver a situação daquele homem e eles não tomarem nenhuma providência. E na continuação desse texto, a reação de Jesus é fantástica, porque mostra o controle de uma pessoa debaixo do Espírito de Deus e um exemplo muito lindo para as nossas vidas. Então Marcos, no capítulo 3, verso 5, diz que irado, olha a condição que Jesus está aqui, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu a mão e a mão dele foi restaurada. Jesus, ele está indignado, ele está irado com aquela situação. E Jesus, então, ele se entristece com a condição deles, ao invés do quê? De olhar para o homem e querer discutir com o homem. Jesus, então, ele não irá discutir aqui, nem brigar, nem ampliar a confusão, mas ele transforma a sua indignação, aquele momento de ira, de indignação contra aqueles homens, em um confronto através da sua mansidão, porque Jesus vai usando as formas corretas de gerir aquela situação. Então note que Jesus se concentra no que era certo fazer e cura aquele homem, a poucas palavras, mas grandiosa atitude de controle através do Espírito Santo de Deus. E no verso seguinte nós vamos ver que os religiosos não aprendem essa lição, porque seus corações continuarão endurecidos, mas a lição está sendo dada. E no verso 6 diz que então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos, que é uma outra facção ali dos religiosos na época de Jesus. Então eles vão com eles e conspiram contra Jesus para saber como é que eles poderiam matar Jesus. Certamente um homem natural aqui já teria perdido sua mansidão há muito tempo. Então, por isso, precisamos de um controle. Jesus, sabendo do coração daqueles homens, Jesus ainda luta contra essa condição, contra o mal que atua na humanidade. Lição para nós de como tem andado a minha vida, a minha mansidão, as minhas atitudes, a minha humildade, como é que eu tenho lidado com as coisas. Será que eu tenho buscado em Deus e procurado, no meio de toda esse tiroteio, tentar devolver com as minhas próprias armas, ou eu tenho procurado essa mansidão em Deus? Então, há um outro episódio também que nos mostra esses exemplos de Jesus. Sabe da purificação no templo? Lá em Mateus, no capítulo 21, que Jesus vai até o templo e ele vai se deparar com uma condição deplorável de como o templo estava. Estava lamentável a condição da casa de oração, da casa de Deus. E Jesus, quando vê aquilo,
aqueles cambistas, as pessoas comprando, vendendo no templo, Jesus se ira contra essa corrupção e contra o desprezo que eles estavam fazendo contra a casa de Deus. E Mateus 21, verso 12 diz que Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. E Jesus nos ensina aqui que os mansos se indignam contra o pecado, contra o erro, contra as injustiças. Os religiosos aqui, eles impediam a cura para proteger a sua religiosidade do sábado. Olha para o que estava acontecendo com o homem da mão mirrada. Eles não estavam interessados em que Jesus ali curasse aquele homem, mas sim na cura, para que eles pudessem se abrigar em um argumento para ir contra Jesus. Eles não eram capazes de ver a corrupção. Eles conseguiam enxergar o sábado que eles queriam proteger, mas não conseguiam ver a corrupção que estava debaixo dos seus próprios olhos, ou até ainda faziam vistas grossas e lucravam com aquela situação. Mas Jesus, ele irá dizer em outra ocasião, até um pouco mais para frente, em Mateus, no capítulo 23, verso 24, que eles eram guias cegos e eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. O que Jesus queria dizer? Vocês se preocupam conseguem ver coisas pequenas, até sem importância, mas deixam passar coisas grandes que estão à vista de vocês e que vocês não estão percebendo e fazem de conta que não estão vendo aqui. São sepulcros caiados, como Jesus vai falar mais à frente, bonitos por fora, pintadinhos, um túmulo bonito para se ver, mas dentro estava morto, estava apodrecido. Que no verso 13, onde Jesus diz para eles aqui, vocês estão fazendo dessa casa a casa de covis e salteadores, Jesus vai buscar na palavra de Deus. Jesus olha lá para um repeteco do que está acontecendo lá em Jeremias, no capítulo 7, verso 11, onde Jeremias 7,11 diz: esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor na voz do profeta Jeremias. E aqui nós vemos Jesus de novo indignado aqui, Deus indignado com a condição que o templo estava. E nós sabemos o que vai acontecer lá na história do povo de Israel naquele período do profeta Jeremias. Serão levados cativos para a Babilônia, o templo será destruído ali, a cidade será arrasada. E aí o que Jesus está fazendo aqui? Ele está mostrando com mansidão, ele está mostrando dentro da mansidão de Deus, não do padrão do mundo, o que é correto diante de Deus, porque essas pessoas estão privando que se torne ou seja a casa de oração. E aqui vai acontecer com esse templo também um desastre, porque mais para frente, no ano 70, o imperador Tito vai ser tudo ali destruído, como a gente conhece no decorrer da história. Mas veja o que a mansidão aqui de Jesus faz, e veja também o que essa mansidão não significa. Ela não é estar impotente diante da situação, ela nos ensina o que é ter do fruto do Espírito também, o domínio próprio, que não se deixa ser coagido por aquilo que é errado. É ter o poder bastante para saber se controlar e não ser passivo diante do mal, sem causar estragos, mas produzir vida. Então, olha o equilíbrio que acontece, que naturalmente falando é difícil de ter. Só com a orientação de Deus. Ter o domínio próprio, não deixar ser coagido com o que é errado, mas ter o poder bastante para saber se controlar e não ser passivo diante do mal, sem causar estragos que venham a ser prejudiciais, mas trazer o que? Vida. E aí, nós vemos que Jesus não torna essa situação ainda pior. Pelo contrário, ele faz com que essa situação, para aquele momento, ela comece a retornar, de certa forma, para aquilo que deveria ser. E aí nós olhamos para a sequência do verso de Mateus 21, no verso de número 14, e diz assim: vieram a ele no templo, logo após isso, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E assim Jesus, ele se ira contra o erro, ele
nessa sua ira, então, ele produz vida, ele se indigna com aquela situação, porque ele queria produzir vida e pessoas estavam impedindo ali, e ele traz libertação para aqueles que estavam presos, inclusive para o templo, porque naquele momento o templo ele volta à sua funcionalidade restabelecida para fazer o bem. E aqui nós vamos vendo pessoas que eram cegas, coxos, que vão ao templo e eles conseguem então ser curados. Deus então está operando esse contato com Deus ali naquele momento, por causa daquilo que Jesus faz, ele traz essa condição. D.A. Carson, então, ele mostrando e falando, que até um livro que nós estamos vendo, que é sobre o Sermão do Monte, é muito bom, ele fala muita coisa interessante aqui de uma perspectiva diferente. Ele diz assim: a mansidão não é, como muitas pessoas imaginam, uma fraqueza. Não deve ser confundido com ser insosso, que é ser sem sal, sem sabor, sem tempero. Uma pessoa mansa não é necessariamente indecisa ou tímida, aquela que pode ser desequilibrada facilmente, dependendo da situação. Menos ainda se deve confundir mansidão com mera afabilidade, que é a amabilidade e a doçura. Algumas pessoas são apenas naturalmente agradáveis e descontraídas, mas assim também são os animais, como por exemplo os cães, e eles assim o são, eles são dóceis. Mas aqui, esse manso aqui é muito mais profundo. A mansidão que Jesus está tratando aqui. A mansidão é o desejo controlado de ver o interesse do outro antes de nossos próprios interesses. E eu adiciono, à medida que nós vamos buscar os interesses do reino de Deus, então colocamos a mansidão controlada debaixo desse reino de Deus. Esse desejo, ele fica assim, com o interesse de ver o interesse do próximo primeiro, antes dos nossos próprios interesses. Então vemos da forma como Jesus ele via o interesse do reino e que vidas fossem abençoadas. E por último, não é apenas o controle emocional externo. Como já dissemos, não é o que no nosso temperamento nós temos pontos fortes e pontos fracos, quando nós definimos alguém que é manso, porque nós vemos a sua característica, o seu temperamento. Mas não é dizermos assim: veja como a Maria ela é tranquila, ela é quieta, ela é uma pessoa mansa, ou veja como o João é uma pessoa mansa, tranquila. Mas no decorrer da vida nós vamos vendo, por exemplo, e percebendo que existem sim pessoas que são calmas, quietas por fora. Então por isso não é um temperamento que nós falamos natural, porque elas estão quietas por fora, são calmas, mas por dentro são verdadeiros vulcões. Você conhece pessoas que são quietas, calmas, mas por dentro elas estão ruminando aquilo? São como lava, sabe a lava do vulcão que fica fluindo por debaixo do vulcão, passando e você não está percebendo, e de repente a lava explode. E só os vulcanólogos é que são capazes de determinar os tremores, que são às vezes imperceptíveis aos seres humanos, ou nós já estamos acostumados com os tremores que nem percebemos, e aí eles vão dizendo: olha, esse vulcão, a atividade dele vai explodir. Então existem pessoas que são exatamente assim, que acaba sendo até um malefício para ela, porque elas vão guardando, vão se tornando dentro delas como úlceras, gastrite, insônia, mordem o beiço, sabe, de raiva. E aí nós vemos que pessoas ficam lá a noite inteira com a mandíbula de ódio, de raiva por uma situação ou por alguém, e aí ela acaba num tempo em que chegam ao ponto de ebulição e explodem dentro de si mesmo. Por fora ela é mansa, mas por dentro é doente e agitada. Então nós não somos e não devemos pensar em ser mansos nesta questão. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Tem uma outra visão daquilo que Deus quer para a sua vida, e eu termino com algumas perguntas que nós devemos fazer mediante essa introdução do que não é no texto aqui ser um manso. E esse manso aqui que recebe essa resposta de Deus, essa solução de Deus, ser saciado por Deus.
A primeira pergunta é: eu tenho vivido uma mansidão segundo os meus princípios? Como é que tem sido essa minha mansidão? Como tem sido o meu relacionamento para com quem pensa diferente de mim? Como eu tenho mostrado Jesus através da minha vida? Quais são os frutos do Espírito que eu tenho? Como eu tenho me relacionado com quem pensa diferente de mim? Como é que eu tenho sido exemplo para essas pessoas? Essa é da primeira pergunta, as muitas questões que nós precisamos fazer para nós mesmos. Segundo, será que eu realmente estou disposto a ser esse manso que Jesus descreve aqui? Disposto a buscar esse fruto do Espírito? E o que Jesus está ensinando é que isso exige sim um esforço dos seus discípulos. Será que o meu exterior corresponde com o meu interior? Com aquilo que eu vivo na minha vida? Esse Espírito de Deus tem atuado na minha vida ao ponto de mudar essa minha característica? Ou eu ainda tenho esses trejeitos do homem do mundo que falam alto na minha vida? E terceiro, as minhas atitudes em defender aquilo que eu chamo de princípios ou as minhas ideias, moral ou na religião, tem sido temperado por esse fruto do Espírito, a mansidão? Eu sou manso no Senhor, no Espírito de Deus? Tenho afastado ou aproximado pessoas do Evangelho, em nome do Evangelho, em nome das minhas ideias? E às vezes eu falo aqui minhas ideias porque o Evangelho é o que muitas pessoas criam na sua cabeça. Ou lembre-se também aqui de que Jesus, quando ele falava, repreendia os seus discípulos e ele ensinava o povo, ou ensinava os seus discípulos, o resultado de tudo isso era para o bem e benefícios deles. Era cura, salvação, milagres e vida. Esse tem sido também o meu objetivo. Enquanto nós olhamos e vimos aqui na história, os religiosos, eles sobrecarregavam ainda mais a vida das pessoas com os seus rituais, estavam preocupados com os seus ritos, com as suas leis ali, e de se parecerem mais santos. Eram hipócritas aqui, os túmulos caiados, os sepulcros caiados aqui, pintados por fora, eram árvores sem frutos, que Jesus vai tratar disso e nós vamos ver. Veja que essa bem-aventurança também tem o reflexo mais à frente do que nós vamos ver dentro do Sermão do Monte. Por isso, então, eu termino dizendo, olhando para tudo isso, ter mansidão é viver como a Bíblia nos ensina. E como a Bíblia, a mensagem aqui, disse muito bem em Mateus 11, no verso 30. Ele disse: sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. E eu termino dizendo: aprenda a mansidão, a viver a vida com liberdade e leveza. Que Deus abençoe muito você e que o Senhor ilumine a sua vida no nome de Jesus. E essa é a primeira aula e damos sequência então aprendendo, mas aplique isso na sua vida. E até a próxima aula.